Então, assim, queria associar o que Pedro escreveu na sua carta com o pensamento de Constantino. Acho que ele nem era vivo, né? Mas tem o Du nessa carta aí, em grego? Não, não existe Du, não. Se você Isso pesquisar aí, o registro mais antigo está escrito da forma que a gente leu aí na Almeida Revista Corrigida, que Pedro ele chama Jesus Cristo de nosso Deus. Exatamente. Aí, para mim, eu particularmente, eu abraço o registro mais antigo, até porque é a tradução Novo Mundo, as Almeida Revista Corrigida, essas Bíblias Católicas, não sei o quê, tudo foi cópia de cópia dessas cópias mais antigas. Então Pedro, então Pedro, que era judeu, até escrever essa carta aí, ele só tinha um Deus. Ele sempre Aí aparece Jesus agora também sendo o Deus dele. Então o Deus dele era o Deus Pai e o Deus Filho. Não, o problema é o seguinte, você está olhando com a visão de Testemunho de Jeová, que o pai e o filho são deuses diferentes. Aí, de fato, você estaria certo. Só que a visão dele é que ambos é o mesmo Deus. É por isso que nesse primeiro versículo, ele não faz nem menção de Deus Pai, no primeiro versículo. Mas ele destaca a questão de Cristo como sendo Deus dele. Pronto, show de bola, vê só. Adriano, eu vou recapitular a pergunta que eu fiz ao Adriano, porque eu acredito que ele não entendeu. Porém, antes eu gostaria de parabenizá-lo, porque ele fala uma coisa excelente acerca de adoração. O soldado e ele, eu acredito que chegaram a um consenso de que o prostrar-se não significa necessariamente adorar. Porém, o Adriano falou aí que quando a pessoa se prostra em oração ou apresentando a oração, essa pessoa está adorando. Foi isso mesmo que eu escutei, Adriano? Foi isso mesmo. Perfeito. Vamos lá. Em Apocalipse capítulo 5, onde a gente encontra os 4 anciões se prostrando, os 24 animais se prostrando também, etc. Vai dizer o seguinte, ó, que todos tinham harpas e salvas cheias de incenso, que eram as orações dos santos. Ou seja, eles se prostravam com incenso na mão, que era a oração. Você continua segurando essa sua palavra de que o prostrar-se com oração é adoração? O texto fala que eles seguravam... Peraí, Apocalipse capítulo 5, versículo 9, né? Deixa eu ler aqui para vocês, não, versículo 8, diz assim, ó. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheia de incenso, que são as orações dos santos. Uhum. Então os 24 anciãos e as 4 criaturas viventes estavam com algo que representava as orações dos santos, que era o incenso. Não. Então quem estava ali com as orações eram os 24 anciãos. Segura aí, soldado. Veja, o que representa... A oração não é representação. O que representa é o incenso. O incenso, diz assim o texto, o incenso que é as orações dos santos. As orações aqui é no sentido literal. Que elas foram apresentadas diante do Cordeiro por aqueles que se apresentaram prostrados no chão. Ou seja, se prostraram diante de Cristo e apresentaram o incenso, que, diga-se de passagem, e qualquer leigo sabe disso, que incenso é instrumento de adoração. Quantas vezes Israel não foi repreendido porque eles queimavam incenso em cima do monte? Ou seja, praticavam a adoração. É complicado. Aí você diz assim, mas aqui não existe prosquinel. Eu acredito que é o único argumento que pode existir. Não? Vamos lá. Realmente não tem o prosquinel, tem o pípito aí. Prostraram-se diante do Cordeiro, é pípito. Bom, show. Agora você disse... Aí eles... Você disse que prostrar-se com oração é adoração, não foi isso? É prostrar orando. Jesus se prostrava ao Pai, orando ao Pai. Aqui, os 24 anciãos não estão orando a Jesus. Eles estão com algo que representa, que são os incensos, e eles estão cantando a Jesus, não é orando a Jesus. Vamos lá, pronto. Então vamos... Se, por exemplo, uma pessoa se prostra diante de Jesus, com louvores, ou diante de Jeová, por exemplo, você se prostra louvando a ele. Isso aí não é adoração. Ou é adoração? Diga aí. Não necessariamente, porque assim, Davi, por exemplo, quando voltava das guerras, as mulheres também se prostravam diante dele e o louvavam. Era adoração? Deus Jesus, me ajude, Adriano, me ajude, calma. A pergunta. Eu não sei nem como é que tu tivesse coragem de abrir a boca e dizer um negócio desse. É porque você desconsidera o contexto. Aqui no versículo Apocalipse 5, está dizendo que o Cordeiro recebe cânticos dos 24 anciãos. Cantar a Jesus não está nada errado. Não tem nada de errado. Até porque se cantava para Davi. Ora, se Davi, rei humano e perfeito, recebia cânticos, por que Jesus, perfeito, Cordeiro, designado por Deus, não pode receber cântico? Pode. Agora o ato era adoração? Não, porque inclusive se você for analisar melhor, essas 4 criaturas viventes e os 24 anciãos, toda vez que aparece eles realmente adorando, é a Deus, não é ao Cordeiro. Segura aí. Vamos para esse teu exemplo aí de Davi. Deixa eu perguntar uma coisa a tu. Depois que aquelas mulheres louvaram a Davi, você lembra que foi que desencadeou aquele cântico ali, o que foi que rolou posteriormente? Não, mas o que isso tem a ver? O que isso invalida o fato de Davi receber cânticos? Tudo, absolutamente tudo. Vou explicar a você, já que você não conseguiu captar. Veja, quando aquelas mulheres
elas louvam a Davi. Não foi Deus que mandou, não foi ato de adoração, obviamente, até porque elas não fizeram prostradas. Eu não sei se você viu isso no texto em algum momento, elas prostradas louvando, igual em Apocalipse o pessoal faz com relação a Cristo. Eu vi ela louvando, mas prostrado não. O segundo detalhe é o seguinte, é que elas cantam, e após aqui dali surge uma guerra entre Saul e Davi. A inveja vai consumindo Saul a ponto dele querer matar Davi. O que é que eu quero dizer com isso? É que aquele cântico não era aprovado por Deus, não foi Deus que mandou. No caso de... e nem Deus ele consentia com aquele ato errado. Porém, quando a gente chega aqui em Apocalipse, eu não posso dizer a mesma coisa. Isso aqui é um ato reprovável diante de Deus. Negativo. Uma outra coisa é o seguinte, varão. Foi interessante você ter falado aqui, você tentou, sei lá, mudar o foco, mas eu vou esquecer isso aí e vou voltar para a pergunta. Você abriu a boca e disse, não, se prostrar orando, aí beleza, é adoração. Aí eu te mostrei aqui. Se prostraram, seres espirituais no céu, se prostraram diante de Cristo, com incenso na mão, que são as orações dos santos. Aí você já mudou de conversa. Mas enfim, vou voltar à pergunta e vou fingir que o senhor não entendeu. E eu vou fazer essa pergunta novamente, como se eu fosse um católico. Católico romano. Eu te pergunto, Adriano, se eu me prostrar diante de Maria, queimando incenso a elas e louvando a ela, isso aí não é um ato de adoração? É sim. Certo. Com relação a Cristo aqui no capítulo 5, é exatamente o que é feito. Eles se prostram com harpas na mão, que é instrumento de adoração, que é a harpa, com incenso na mão, que é outro instrumento de adoração, e aqui especifica que são orações, e ele canta louvores. Eu não sei se você está lembrado, mas desde o Antigo Testamento que se diz que o louvor é sacrifício. Se você ler, por exemplo, o Salmo de número 50, versículo 23, o próprio Deus dizendo assim, ó, quem me oferece sacrifício de louvor, me glorificará. É por isso, Adriano, que biblicamente tu jamais vai ver um servo de Deus louvando a ninguém a não ser ao único Deus que existe. Porque o louvor, biblicamente, é um instrumento de adoração, ou melhor dizendo, é um sacrifício. Então essas criaturas aqui, ela não se prostra por se prostrar como se prostra diante de um rei, como se prostra diante de uma autoridade. Ela se prostra com incenso. Ela se prostra apresentando a oração dos santos. Ela se prostra cantando louvores a alguém que não é o Deus dela. Está entendendo, em nome de Deus? Se você disser a mim que esse ato aqui de Apocalipse capítulo 5 não é adoração a Jesus Cristo, você vai dizer que os católicos também não adoram a Maria. Porque tudo isso aqui eles fazem e dizem, não é adoração não, porque não tem prosquinel, então eu posso me prostrar diante dela, posso louvar ela, queimar incenso, está tudo certo, não tem prosquinel. Você está entendendo que uma coisa é séria, homem de Deus? Discorra lá. Eu entendi o teu argumento em dizendo que se a pessoa se prostra diante de alguém e canta uma música para ela, isso é um ato de adoração. Não, eu discordo, porque na Bíblia aparece sim Davi sendo alvo de cânticos aí das mulheres, e o fato de Saul ter ficado com ciúme não quer dizer que Deus o desaprovava o ato das mulheres em relação a Davi. Elas estavam prostradas, como as criaturas aqui em capítulo 5 de Apocalipse, prostradas e louvaram ele. E esse prostrar aí é tipo um corpo inclinado, ele não é necessariamente com os joelhos no chão, como prosquinel. Prosquinel é com o joelho e cabeça no chão. No caso das mulheres, não. Elas não lembro exatamente se elas estavam prostradas. Mas o ponto aqui não é a posição do corpo físico, mas sim o ato de louvar. Estava não, diferente de Apocalipse, que eles se prostraram. Esse ato aqui, Adriano, para ser bem sincero com você, eu não sei a importância que você dá a isso que eu estou falando, que vou falar aqui agora, o prostrar com esses instrumentos aqui só se faz ao único Deus que existe, varão. Aí você talvez pergunte assim, mas como é que só pode fazer ao único Deus que existe e fizeram para Cristo? É porque havia o reconhecimento de que esse cordeiro aqui, ele é o próprio Deus.